bem, estamos com mais um Criminocast no ar. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Segue a gente lá no canal, dá seu like, se inscreve. É com muito prazer que eu tenho a sua audiência. Bom, hoje a gente vai conversar com um grande policial civil, professor de criminologia na Cadepol, investigador de polícia aqui no estado de São Paulo, um cara que tem mestrado, tem pós-graduação, tem uma graduação em licenciatura em música. Vai contar pra gente aqui uma história muito diferente, muito incrível. Então já dou aqui as boas-vindas ao meu amigo Bruno Fávero. Foi um prazer te conhecer, Bruno. Eu te conhecia pelo seu trabalho, mas não te conhecia ainda. E estou muito contente que você está aqui. Por favor, se apresenta, me conta um pouco de você e já adianto, me conta a história das obras que você já lançou. Eu coloquei aqui para vocês verem aqui as duas obras que o Bruno está trazendo para a gente conhecer. Vai contar essa história aqui para a gente, mas sobretudo vai contar quem é ele e o trabalho que ele está desenvolvendo. Bruno, a palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado aí pela oportunidade, professor Dr. Maurício Tomasi. É realmente uma alegria estar aqui, né? Poder compartilhar com essa audiência que tem aí interesse na disciplina criminológica, na polícia judiciária, na polícia de segurança de maneira geral. E a gente trabalha a questão, sobretudo nessa primeira obra de violência sexual, o acolhimento às vítimas de violência sexual, né? Então é uma perspectiva diferente, porque na polícia judiciária tradicional a gente pensa na persecução a quem praticou o delito. E a vítima, ela, inclusive na criminologia isso é tratado, né? Ela não tinha tanta atenção, né? Então temos as fases da vítima, né? E por séculos o processo penal ele olha muito para a questão do agressor. E a vítima, ela sofre impactos em relação à atuação do próprio sistema, né? E isso tem sido objeto de muita preocupação, sobretudo na academia de polícia, para evitar a revitimização, evitar a vitimização secundária, né? Sobrevitimização. Então, muitas palestras, muitos seminários, cursos, congressos sobre essa preocupação de evitar o impacto, né, negativo na vítima de violência sexual em razão de passar pelo sistema. Esse é o mote do seu livro, esse é o fio condutor do seu livro. Então, refazer esse caminho da vitimologia olhando para a vítima da violência sexual. Isso que é o seu fio condutor? Perfeitamente. A gente fala que na criminologia, né, os objetos como sediço, né? Todo mundo conhece. Então, o criminoso, o crime, a vítima e o controle social. Então, ali a gente pega um recorte específico para falar da vítima e falar, sobretudo, a questão do impacto da persecução penal na questão, inclusive, emocional, de fragilização da vítima. Nós tivemos um caso emblemático no Brasil, que é o caso da Mariana Ferrer. Um vídeo viralizou, né, no YouTube, porque na época era da pandemia, né? E durante uma audiência de instrução e julgamento, nós tivemos ali a questão da postura do advogado de defesa com um comportamento extremamente agressivo para com a suposta vítima, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade aqui, professor Dr. Maurício, porque uma coisa que é importante nessa temática é a gente entender que todo crime sexual é uma violência, mas nem toda violência sexual é crime. E essa distinção aparentemente óbvia, ela não só não é óbvia, como não é fácil também de distinguir, né? De entender. Então, às vezes, a vítima que suporta a violência sexual, ela passa por um episódio existencial de extrema dificuldade, e aquilo, numa leitura normativa, numa leitura jurídica, não necessariamente constitui crime. Para poder traduzir isso em termos mais práticos, é só a gente pensar. Não são poucas as mulheres, vamos dizer assim, que, por exemplo, indo trabalhar,
está indo trabalhar, está no ponto de ônibus. Ela recebe aquela cantada lá, gostosa, aquele tipo de termo chulo, aquela grosseria. Então, é um tipo de conduta que não se subsome a nenhum tipo penal, não se subsome a nenhum tipo penal aqui no Brasil. Mas é violência sexual. Não tem a menor dúvida que é violência sexual. Por quê? O conceito de violência sexual que a gente tem é o da Organização Mundial da Saúde, que ele é amplíssimo. E qualquer tipo de experiência de conotação sexual sem consentimento é violência sexual. Então não importa se teve contato físico, não importa que tipo de contato, que tipo de abordagem que teve. Se não há consentimento, se não há oportunizado para essa pessoa a interação, se só um lado, né, se é unilateral a investida, então nós estamos diante de violência sexual. E aí nós temos episódios em que as pessoas procuram a polícia. E é nessa hora que aí nós temos uma dificuldade muito grande. Porque se não caracteriza crime, isso aqui não é aqui. Então, por isso que hoje nós temos um trabalho avançado, né, no que se refere aí às delegacias de defesa da mulher, liderado por mulheres. Então, pessoal da pesada, né, gente com muito conhecimento, com esse timing, com esse feeling, né, e que estão aí encabeçando os atendimentos, né, as melhores práticas, as melhores posturas, né. A própria academia de polícia também tem exercícios práticos hoje em dia para poder saber como se aproximar adequadamente da vítima, né? Considerando esse cenário. Aquilo que a pessoa diz que suportou, você precisa entender se é violência ou crime. Uma vez caracterizada a violência, precisa de toda uma atenção e existe uma rede de apoio, de cuidados, não só policiais, mas outras agências também, né? Tem, por exemplo, o IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia, questão de perícia psicológica hoje em dia. Então, a própria Casa da Mulher Brasileira, a gente tem aqui em São Paulo, a primeira DDM era ali perto do primeiro DP, né? Primeiro DP não, a primeira DDM ali na seccional, né? do centro. Mas agora está ali próximo ao Cambuci, na Casa da Mulher Brasileira, por quê? Tem Defensoria Pública, Ministério Público, o Poder Judiciário, também tudo, a vara específica de proteção violência doméstica contra a mulher. Né? Aliás, eu vou fazer um disclaimer aqui. Há um telefone, né? Para que a mulher acesse, ou as vítimas, ou as pessoas interessadas acessem o serviço de proteção, né? Contra a violência doméstica, que é o 180, o Disque 180, não é isso? Exatamente, número 180, e todo tipo específico de denúncia no que se refere a contexto de violência, que a gente chama hoje de violência de gênero, né? Que é essa violência em razão aí dos papéis de gênero, que também vem sendo muito debatido e transmitido, né, às novas gerações de policiais na academia de polícia, porque é uma lente, né, pela qual a gente realiza os direitos humanos. E o Brasil, signatário de todos os tratados de direitos humanos praticamente, os entendimentos majoritários, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, são os grandes parâmetros hoje para a atuação policial. E, claro, leva um tempo, né, porque a parte burocrática ela acaba afastando de uma sensibilidade maior para esse tipo de cenário. E na nossa obra a gente aborda, por exemplo, a questão da estética. Então, quando se pensa, por exemplo, essa questão da estética, vai pensar em cosmético, em cosmetologia, e não é nada disso. A estética é um campo da filosofia que estuda o belo na arte, né? Então, há uma diferença muito grande na obra do Beethoven, do Mozart, para as obras que a gente escuta, por exemplo, na música de massa das redes sociais, por exemplo. Então, o que há de arte em uma e em outra produção? Quem estuda isso é estética. Então, a gente apropriou disso para poder que a polícia olhe para o seu próprio gesto em relação às vítimas com essa responsabilidade, com esse nível de cuidado. E já melhoramos muito, muito mesmo. Eu tive um tempo atrás em delegacia do DECAP, e o que eu já consigo observar, colega que não trabalha em DDM, aquilo é um mundo paralelo, ótimo, então já tá bom. Então já entendeu que não é do mesmo jeito, não dá para pessoa que trabalha no DP comum atender todas as pessoas da mesma forma que, por exemplo, ele dispensa para atender uma vítima de violência doméstica ou violência sexual. Esse cuidado é fundamental. Então,
A gente fala de desvitimização, a gente fala de aconselhamento, né? Como estratégias, né, de polícia judiciária. A gente fala de prevenção vitimária, periculosidade vitimal. Ou seja, como que o policial pode afastar a pessoa daquele cenário. Até porque vítimas de violência sexual tendem a cair naquele ciclo que a gente denomina, né, que no caso a literatura denomina, né, que é a síndrome do desamparo aprendido. Né? Então, uma vez vítima de violência sexual, acaba aceitando aquela condição e mantendo um tipo de padrão de comportamento que vai ocasionar, que vai precipitar novas vitimizações. Então, o trabalho policial vitimologicamente orientado é com essa ideia, esse foco de tirar a pessoa dali, de falar, aquilo foi um episódio, a vida continua. E você deve pensar, mas isso é coisa de psicólogo. Então, a diferença é a seguinte, o psicólogo ele tem uma finalidade terapêutica, o policial tem uma finalidade de prevenção criminal especializada, que é mandato policial de acordo com a nossa Carta Magna, né? A Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a diferença está na finalidade. Agora, na questão que se refere aos múltiplos domínios, né? Por exemplo, das ciências da saúde, é o que a gente aborda no livro. O policial está preparado para aprender com uma enfermeira, por exemplo? Aliás, falando nisso, foi essa a ideia do livro? De onde que surgiu isso? Qual foi o insight que você teve? Ou dando aula na Cadepol, você é professor de criminologia lá, ou trabalhando na atividade de polícia investigativa? Qual foi o insight que te precipitou a isso aqui? Então, sobretudo nossa prática profissional no programa Bem Me Quer. Trabalhando no programa Bem Me Quer, que é um programa que existe pelo menos desde o ano de 2001, né, criado pelo falecido professor Dr. Pinotti, né, há muito tempo, né. Funcionava ali no Hospital Pérola Baiton, hoje funciona no Hospital da Mulher. Eu acompanhei inclusive a transição quando saiu de lá do Hospital Pérola Baiton. Atualmente o Hospital da Mulher, né, que fica ali em frente ao Terminal Princesa Isabel. Então eu participei de inúmeros atendimentos, né? E comecei a desenvolver uma prática profissional que era mais ou menos a seguinte, a de oportunizar ali para a vítima uma escuta. Porque algumas, sobretudo, vinham muito revoltadas com o episódio de violência que sofreram e tentavam justificar o que estava acontecendo. Né? Explica o que era o Bem Me Quer, para o cara que está assistindo, porque a gente que é policial, a gente sabe, a gente aciona o Bem Me Quer quando está cuidando de um caso de violência doméstica, mas para o cara que está assistindo a gente. O programa Bem Me Quer é uma estratégia do poder público de atenção às pessoas em situação de violência sexual, né? Então, é uma rede de serviços especializados, né? Então, funciona no interior do Hospital da Mulher hoje em dia, mas lá dentro tem a Polícia Civil, com um grupo específico de policiais que fazem, por exemplo, transporte seguro, transporte especial dessas vítimas, das unidades de polícia judiciária solicitantes para o próprio Hospital da Mulher. E no Hospital da Mulher, essa sobrevivente, né, um termo que as feministas utilizam na literatura hoje em dia, ela vai poder passar com assistente social, lá tem assistente social, tem enfermagem, tem médicos, então tem um atendimento clínico, ginecológico, né? E tem também lá dentro um posto do Instituto Médico Legal. Então ela será atendida por mulheres e por médica legista, né? Perita médica legista no Hospital da Mulher, porque também, além desse cuidado com a vítima, naturalmente, é um crime hediondo, estupro de vulnerável, né? Então há, sim, um foco de análise para a produção de provas para subsidiar a persecução penal, seja no inquérito, etapa extrajudicial, como no processo penal, stricto sensu. Então, o Bem Me Quer ele foi criado para isso, para que uma equipe muito mais ampla de especialistas pudessem dar essa resposta. E a questão que motivou a gente nesse trabalho, eu até agradeço muito pelo questionamento, o policial normalmente ele não é pensado no interior de uma equipe de especialistas nesse nível. Né? O policial ele é de rua, é aquela questão de uso da força, normalmente a tradição, historicamente a polícia de segurança surgiu assim. Mas eu venho tendo contato com a literatura há muito tempo e
tem me atraído muito o tema da cientificidade da atuação policial. E eu ficava pensando, mas será que eu, para ser cientista, então eu tenho que deixar de ser policial? Será que são mundos completamente antagônicos? E conforme eu fui me debruçar sobre o tema, a minha conclusão é exatamente o contrário. Então, cada vez mais, a gente precisa aproximar o policial civil do melhor conhecimento científico disponível. E desde 2023 é lei federal, é lei nacional. A Lei Orgânica Nacional, ela detalha a cientificidade da polícia judiciária como um princípio institucional básico, como um dever. Razão pela qual, aí a gente não teve dúvida, publicamos o segundo livro, Cientificidade da Polícia Judiciária. Então hoje, não há a menor dúvida, o policial do presente, já não é o do futuro, é o do presente, ele tem que se conceber como um cientista. Aliás, era essa a próxima pergunta, o encadeamento da nossa conversa aqui. Qual que é o significado disso? O cara que está assistindo hoje lá e ele fala assim, olha, eu quero estar lá na Polícia Judiciária, na Polícia Civil, sou uma pessoa que tem interesse por investigação e por coletar evidências que nos levam a uma conclusão, e isso é um método científico. Qual que é o significado dessa cientificidade, que inclusive tem lá na Lei Orgânica? Se você tivesse que contar essa história para o cara que está assistindo aqui. Perfeito, muito obrigado. Esse é um tema bastante interessante, até porque no último concurso de delegado de polícia, algumas pessoas, por exemplo, que reprovaram, ficaram muito chateadas porque foram submetidas a questionamentos pela respeitável banca examinadora do concurso sobre a cientificidade, a partir das decisões das cortes superiores. E o nosso operador de direito, ele ainda não está preparado para um debate nesse nível. Então, ficaram revoltados, inclusive os mentores de cursinhos. Você percebe como que é um novo desafio, né? Agora a Academia de Polícia nossa já está muito avançada nesse tema e exige que os novos operadores tenham essa sensibilidade, esse olhar mais amplo, inclusive para a cientificidade. E claro, respondendo especificamente o que é isso, a nossa lei orgânica, ela traz expressamente cientificidades no plural. Para a Polícia Civil, não é cientificidade no singular, é no plural mesmo. Então ela fala em cientificidade investigativa, cientificidade inquisitória, cientificidade indiciatória, cientificidade notarial e cientificidade pericial. Então parece uma temática muito abstrata, né? Mas é uma questão legal, está na lei. Então, se o legislador diz 5 distintas cientificidades, ele não está colocando ali palavras ao vento, né? Então, nós temos uma tradição de cientificidade pericial na Polícia Civil que data pelo menos do início do século XX. Ou seja, investir em provas que são geradas a partir de uma atividade de perícia. É isso. Então, esse é o ponto. A cientificidade pericial é uma. Ela é uma das cientificidades. Então, aperfeiçoamento, todas as condições aí para produção probatória com alta tecnologia, né? DNA, né? E tantas outras questões que envolvem ciências da natureza, né? Então, o nosso IC aqui, o nosso Instituto Criminalístico em São Paulo, é até interessante para que as pessoas que tenham interesse em ser policial, em trabalhar com a polícia, conhecer aquilo, para ver o nível que a gente já está, né? Então, é realmente muito avançado. Parte de química, de biologia, de física, né? A questão de perícia contábil, mas isso tudo é cientificidade pericial. Aí nós temos cientificidade notarial, que é aquela questão de correspondência entre o que se afirma no papel, né, e o que realmente foi observado na realidade, a partir da perspectiva do policial. Por exemplo, escrivão atualmente, né? Cientificidades indiciatória e inquisitória. Então, primeiro aqui falando na cientificidade inquisitória, que parece algo contrassenso, né? A pessoa pensa, mas o inquérito é inquisitório, mas e é científico mesmo assim? Então, aqui o que a gente propõe, nosso ponto de vista, é a discussão do policiamento baseado em evidências. Então, quais técnicas de entrevista subsidiam de melhor forma o processo penal com respeito aos direitos individuais? Então, esse é o ponto. Inclusive, tem uma obra do Alberto Kopitschek, né, que é o Manual de Segurança Pública baseado em evidências. É o nosso
Guru, Isso. já é a segunda vez que a gente cita ele. Ainda vou trazer ele, que é o grande certo. estudioso Do policiamento baseado em evidências. Então, são pesquisas empíricas, né, com dados, com resultados consistentes do que funciona e do que não funciona. Então, a cientificidade inquisitória é pensar, não adianta você querer intimidar um investigado, por quê? Porque isso não funciona. Na prática, isso não produz os resultados que, por exemplo, produzem uma entrevista realizada por um profissional qualificado em comunicação não violenta, por exemplo. Então, essa é a cientificidade inquisitória. A cientificidade indiciatória, ela se relaciona mais ao trabalho específico do delegado de polícia no que se refere a apontar como sendo autor da infração penal tal ou qual pessoa. E abrindo essa possibilidade para a defesa infirmar os argumentos construídos pela autoridade policial. Então a cientificidade está nisso, o delegado ter segurança de que ele conclui por aquela decisão a partir de uma correspondência lógica entre o que foi angariado na investigação, como aquilo foi carreado para o inquérito policial, né? E então a decisão pelo indiciamento com a possibilidade de desindiciamento. Que é bem pouco falado, mas isso é possível juridicamente, né? É quase que um indiciamento depois da revisão pelos pares, assim. Exatamente. Se tivesse que fazer um paralelo, né? É a forma de hoje o inquérito policial ser o que se chama de verdadeiro filtro, né? Para que não ocorram processos criminais, como que fala, desnecessários e que, claro, ocorre aquela pena que os espanhóis chamam de pena de banquilho, né? Que é sentar no banco dos réus. Aquilo já é uma pena, né? Aquilo já machuca demais a pessoa. Então vai lá para lá quem tem que ir realmente, né? Por isso, cientificidade indiciatória. Sobrou a cientificidade investigativa. O que é isso? O que é cientificidade investigativa? E aí eu peço licença para falar, doutor Tomasi, do trabalho pioneiro aqui no Brasil, o doutor Eliomar da Silva Pereira, é um delegado da Polícia Federal. Ele escreveu em 2010 Teoria da Investigação Criminal, uma introdução jurídico-científica. Então ele é o primeiro aqui no Brasil a abordar em língua portuguesa essa temática da investigação criminal como uma prática científica. Então hoje e o investigador? E o escrivão? Cientistas são o delegado, o perito, o médico? E o investigador escrivão não? De acordo com a lei, não é o que a gente entende mais. Agora nós precisamos saber, mas e o que é essa cientificidade investigativa, então? É pensar, por exemplo, se aqui a gente falou em ciências da natureza, a gente pensar aqui nas ciências sociais. Então hoje nós temos as ciências humanas e sociais com o seu próprio método e que podem ser utilizados nas investigações criminais. Por exemplo, para subsidiar políticas públicas, até porque na nova Lei Orgânica Nacional é uma exigência de que o policial civil participe da formulação de políticas públicas de segurança. Ele não conhece nem o conceito de política pública. Então, algo mudou. E é essa a nossa preocupação. Então, o policial precisa se entender. Quem está querendo entrar na polícia, normalmente não tem essa consciência toda do que é necessário em termos de mão e comprometimento com o melhor conhecimento científico disponível. E não só no sentido de utilizar, de lançar mão, mas de topar, se engajar em práticas de produção científica. Olhando de fora, duas coisas me saltam aos olhos e eu queria que você falasse sobre isso um pouco do ponto de vista de como policial e do ponto de vista de um policial que conhece um pouco o processo de formação. Porque como professor da Catepol, você consegue vivenciar isso. Então, a primeira coisa, olhando a lei orgânica, é que se eu tivesse que organizar esses 5 pontos numa palavra, eu ia falar o seguinte, olha, a gente exige profissionalização. O cara vai se tornar um profissional daquilo que ele faz. Ele não faz aquilo a esmo, ele faz aquilo porque há um gabarito científico por trás. Eu queria que você me falasse essa primeira coisa. E segundo, como que isso está se refletido no recrutamento e treinamento? Porque você está tirando as pessoas da sociedade com um perfil, que ele é traçado quando você pensa o concurso, está treinando essas pessoas e tentando entregar com esse perfil construído na Catepol. Traça um pouco para mim esse cenário aqui, como policial e como professor. Eu gostei muito dessa tua palavra, professor Dr. Maurício. Profissionalismo. Eu não teria uma palavra melhor para poder
sintetizar toda essa ideia que traz o legislador acerca da cientificidade. E isso é interessante porque a gente encontra na literatura especificamente um autor chamado Egon Bittner. Ele tem uma obra chamada Aspectos do Trabalho Policial, traduzida aqui para português, né? E um dos textos do Bittner nessa obra é As Funções da Polícia na Sociedade Moderna. E lá ele escreve isso na segunda metade do século XX. Então nós estamos aqui em 2025. Então já estava, essa preocupação não é de hoje, né? Agora, para chegar aqui no sul global, tem um delay, naturalmente, leva um tempo. E o que ele fala é exatamente isso. Como que tradicionalmente se pensa o policial, né? Quem vai fazer polícia, quem é essa pessoa, esse perfil profissiográfico, né? Vamos dizer assim, né? Até liga um pouco com a tua segunda questão. E a resposta do professor Bittner na época é algo que nos desanima muito, mas é uma realidade que a gente precisa encarar. O que ele dizia? Quem que é recrutado para ser policial? É aquela pessoa que não deu certo para nada, não tem vocação para estudar, não quer saber de compromisso com nada e vai ser policial. É desse jeito mesmo, é pesado, né? Até porque sempre foi meu sonho ser policial civil, né? Eu admirava demais, sempre, desde garoto, né? Mas tem essa questão dessa pecha aí, né? Do tira que não tem compromisso com o conhecimento científico. E o Bittner bate exatamente no sentido de quanto que precisa contradizer esse tipo de pensamento, afirmando categoricamente mudanças sociais, aperfeiçoamento, elas estão relacionadas necessariamente à ligação do policiamento com o conhecimento científico. Isso é o Bittner falando, né? E isso passa pelo quê? Exatamente pela palavra que você disse. Ele usa essa palavra, profissionalismo. Então, profissional vocacionado, escolheu aquilo porque sabe, a minha vocação é a minha profissão. Então, a questão hoje, em termos do que se vislumbra de horizonte prático da polícia, judiciária, polícia civil, não tem espaço nem mesmo para o concurseiro. Ele não vai conseguir. Ele vai passar ele pode enfrentar a via de acesso, mas na hora da prática, ele vai estar pensando, por exemplo, naquilo que hoje sociologicamente não, mas eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero estar numa posição tal ou qual. O que deve mudar também a partir da nova lei orgânica. Por quê? Ela foi muito generosa com a Polícia Civil em termos de oportunizar essa valorização que nossos valorosos policiais com justiça anseiam, porém sem ainda uma intimidade maior com essa temática proposta já pelo legislador em nível federal, em nível nacional, a lei é nacional. Então, realmente, passa exatamente por isso. E na academia de polícia, isso tem sido trabalhado de que forma? Uma carga pesada de direitos humanos na formação. Então, a formação, eles têm hoje metodologias ativas, né? A gente não fica lá expondo, tratando de temas como se nós estivéssemos fazendo aquela educação bancária, né? A pessoa vem em branco, a gente chega. Não. Eles, inclusive, tão quente, né? Passaram no concurso público e a gente tem aí, então, conforme a orientação da Secretaria de Curso de Formação, o uso de metodologias ativas, eles se envolvem com a leitura de artigos de densidade, de verticalização temática realmente na proteção de direitos humanos, inclusive com análise de casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma leitura sistemática dos tratados e uma questão de uma reflexão sobre como aquilo se realiza, se aplica na prática. Né? Inclusive eu estou escrevendo, eu participei já de 2 congressos nesse ano, um do 22º Congresso Brasileiro de Sociologia, a gente apresentou trabalho lá sobre essa temática da cientificidade. Participamos do Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política, apresentamos trabalho e vamos apresentar agora no próximo, que é o da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Então, é praticamente impensável. O que o investigador de polícia está fazendo aí nesse lugar? É a consciência que a gente já tem e que em breve muita gente vai ter que fazer, porque é mandamento legal, é comando normativo. Então o pessoal hoje sai aí com uma formação diferenciada, mas claro, vai ter o contato com o pessoal que já está na linha, é uma cultura diferente, é um encontro de culturas e todo esse processo leva tempo realmente, mas é algo que eu acredito irreversível. E esse é um impacto da Lei Orgânica Nacional, esse é um deles. Na formação, na exigência do perfil do que é o novo investigador. E aí quando eu falo investigador, lapso sensu. Investigador
escrivão, agente, até porque a lei orgânica fala isso, né? Ela transforma tudo num próximo a um cargo só, né? A terminologia que ela usa é oficial investigador de polícia, aglutinando escrivão e investigador, mas claro, respeitando a Constituição no sentido da direção da investigação criminal é atribuição do delegado de polícia. Né? E realmente é isso. Inclusive ela fala das escolas de polícia. Né? A gente aqui em São Paulo usa academia de polícia, a terminologia, mas ela fala em escolas de polícia equiparando-as com as universidades. Então, no sentido de ofertarem cursos de pós-graduação, inclusive em nível estrito sensu, mestrado e doutorado. Então, não sei em quanto tempo, porque isso já é uma questão política, né? Mas no futuro... Exatamente, esse é o ponto. Inclusive, eu até peço desculpas se eu não imagina. souber dizer algumas coisas no que se refere às escolhas, porque isso é política, não é meu foco analítico. Aliás, meu foco analítico é a cientificidade, é a questão de constatar o que essa cientificidade investigativa, por exemplo, no que se refere à utilização, por exemplo, da sociologia compreensiva, do Max Weber. Que a gente não pensa nisso, não. Isso aí é um trabalho de sociólogo, não é para mim. Uhum. Agora não. A cientificidade investigativa está na ligação, o artigo que a gente vai abordar agora, o próximo, é sobre etnometodologia, etnoinvestigação. Isso é um tema completamente desconhecido na literatura policial, né? Mas vai ao encontro dessa cientificidade investigativa proposta na lei. E é esse caminho que a gente pensa a polícia civil participando do processo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme na Constituição. Aliás, pensando nisso, pensando em polícia civil, como que essa polícia reage, no seu entender, a novos desafios da sociedade? Eu vou colocar 2 que eu acho que são essenciais. Se eu tivesse sentado lá, ia ser a preocupação, que é a migração dos crimes patrimoniais de rua para os crimes digitais. Eu acho que esse é a nova fronteira em crimes patrimoniais, e do novo entendimento do que são os crimes contra as pessoas, incluído aí a dignidade sexual. Você falava que há um certo déficit de alinhamento entre o que se considera violência sexual pelas organizações internacionais, pelos criminólogos e a legislação. O exemplo da pessoa que ofende a mulher, né, na rua é um exemplo disso. É uma violência sexual que nem sempre encontra o encaixe na legislação, né? E também a migração para o mundo digital. Como que essa polícia científica, ou dotada de cientificidade, cria a capacidade de reagir a esses fenômenos? E eu vou colocar uma pitada de pimenta aqui. É um fenômeno que a gente está ouvindo agora, aqui, que é a adultização das crianças, porque eu imagino que esse fenômeno da adultização implica em uma série de violências sexuais que também ainda não se tem um pleno encaixe em legislação, em prática de polícia, enfim. Excelente pergunta, agradeço, né? Inclusive, eu quero lembrar aqui, eu não o trouxe, infelizmente, mas a primeira obra que a gente publicou se chama Cybercriminologia, Os Meios Eletrônicos e o Policiamento em Ambientes Digitais, editado pela Paco Editorial em 2021, né? Estava no meio da pandemia, acabamos não fazendo o lançamento, e a gente fez toda a análise do que é criminologia pensada para os ambientes digitais, os ambientes virtuais, essa nova criminalidade, como você disse bem, migram, né? Saem da rua e vão aí para esses ambientes digitais na forma que estão vindo. É até interessante, por exemplo, tem um aumento aí de estelionato exponencial, 408%, né, de alta, é um negócio absurdo. Crime praticado sem violência grave e ameaça, e nos meios digitais ele ganha esses contornos aí, e a gente estudou isso, as determinações, né, pelas quais ocorre esse tipo de mudança, né, na sociedade, né. Foi inclusive, esse livro ele é resultado da minha monografia do concurso público para professor de criminologia, né? Na época, o tema proposto era exatamente esse, né? A questão da criminalidade digital, criminalidade de massa, criminalidade organizada, nesse contexto, né, dos meios eletrônicos, desse aumento todo, né? E aí eu chamei o meu irmão também é policial civil, hoje ele trabalha no Rouba Bancos. E ele é um dos autores do livro comigo, porque ele na época trabalhava na inteligência do Demacro, então ele conhecia muito as ferramentas, né, de inteligência, atividade de inteligência, né?
Então, para ele ilustrar no aspecto prático, a questão do Celebrate e de outras ferramentas, extração de dados e outras ferramentas de investigação tecnológica, eu o chamei para abordar especificamente isso. E eu fiquei com a parte mais teórica. Então, nessa pesquisa, a gente localizou um criminólogo indiano, né? Interessante isso, né? A tecnologia que todo mundo pensa que origina muito lá nos Estados Unidos não é bem assim, é na Índia, né? E o melhor pensamento, uma sistematização teórica a respeito dessas determinações todas, um criminólogo indiano, Karupanand Jaishankar, é o nome dele, é um indiano. E qual que é a hipótese dele? É aquela questão de a pessoa, em sua subjetividade, acreditar que nos ambientes digitais ela não tem o mesmo nível de vigilância do que tem no mundo real, né? Então, essa sensação que não tem correspondência com a realidade, até porque hoje nós temos legislações estabelecendo a possibilidade de infiltração virtual, inclusive, para fins de persecução em situações como você bem observou, a questão de atos de pedofilia, né? É até interessante observar também pro nosso ouvinte, né? Que pode parecer óbvio, mas também não é. Pedofilia não é crime, né? Pedofilia não é crime. Não existe um crime de pedofilia. Pedofilia é uma espécie do gênero parafilia. É uma terminologia específica das ciências da saúde e que não necessariamente encontra no ordenamento jurídico uma correlação exata. O que nós vamos ter é o quê? O vulnerável. Vulnerável, sim. Aí tem estupro de vulnerável. A criança, no caso aí, adolescente até 14 anos, né? E nesse ponto, esse enfrentamento passa, então, por essa análise de como o tráfego, inclusive, de pornografia infantil, mesmo não só na internet que todo mundo tem acesso, mas dark web, né? Esses outros ambientes todos, né? Que a gente fala da ponta do iceberg, né? E realmente tem demandado um trabalho mais cuidadoso da polícia, e na academia de polícia aqui de São Paulo, sobretudo, a gente pode falar, avançou muito. Nós temos aí, é robusto mesmo, a questão do ensino de investigação criminal tecnológica, né? Então tem o trabalho do professor Igor Jorge, mais recentemente o professor Jânio Cono Júnior, né? Que é a questão de dar mão para o policial no sentido de trabalhar com essas ferramentas e esclarecer crimes a partir disso. Agora, o nosso foco é mais específico mesmo de entender as determinações, de conhecê-las, que parece que é um pouco distante da polícia judiciária, mas vai ao encontro da cientificidade de novo, né? Então, tem uma questão aí de perícia digital, né? Forense, que é perícia forense no ambiente digital, e o Instituto de Perícia nosso aqui de São Paulo também tem avançado muito nesse ponto. Então tem sido uma preocupação e a polícia tem respostas muito interessantes nesse sentido também. Como que a polícia lida com esse desafio? Assim? Como que, se você tivesse que colocar a cientificidade como uma ferramenta de reação a esses fenômenos, assim, como que você mostraria isso acontecendo? Na prática, o que a gente vislumbra, inclusive a gente trata isso no livro, né? Um dos capítulos fala, por exemplo, do CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle. Né? Então foi uma estratégia que, pensada lá para os grandes eventos, tem origem lá militar, né? Mas a possibilidade de reunir vários atores trabalhando conjuntamente. Então, uma forma hoje para lidar com isso é a questão de cada vez mais a gente estabelecer confiança e trabalho coletivo, trabalho conjunto. Sobretudo, a Polícia Judiciária subsidiando ações de educação digital. Então, uma coisa interessante que eu tenho visto, o professor Dr. Carlos Afonso, que o senhor conhece bem, ele tem aí iniciativas interessantes hoje em dia, na questão do seu perfil do Instagram, por exemplo, e ele traz lá a questão das fraudes, da forma como os criminosos abordam. Muitas das vítimas, elas estão nessa situação por completo desconhecimento e às vezes por descuidos que são simples, né? A própria questão, a gente estava vendo, acho que o senhor mencionou a questão do novo cangaço, alguma coisa assim, né? Aquela teoria das atividades de rotina, né? Esses crimes acontecem daquele jeito porque você tem um alvo interessante, alguém disposto e uma vigilância deficitária. Se você mexe em um deles, seguramente você vai evitar o crime. Então, no caso aí da criminalidade digital, sobretudo fraudes, estelionatos, passa um pouco por isso, pelo foco vitimológico, de tirar a vítima daquela cena
e de pensar, ó, tem um comportamento que é mais adequado e que vai te diminuir vulnerabilidade para vitimizações. Então, o banco não liga, né? A questão do falso advogado. Então, a pessoa está esperando lá o resultado de um processo, recebe um telefonema. Pessoa polida, educada, conversa, mas precisa pagar uma taxa antes, a pessoa vai e paga. Não se dá o trabalho de fazer uma ligação para o próprio advogado constituído, para poder checar, né? Ou seja, então essa cultura que precisa ainda mudar um pouco, ou seja, aí eu penso que não é só um trabalho específico da persecução criminal, embora a persecução possa e já está contribuindo muito, né, para essa mudança de cenário que a gente precisa tanto, né, em razão dessas urgências do digital, né, que é tudo muito rápido, tudo se transforma muito rápido e a legislação não necessariamente vai acompanhar da mesma forma, né. A polícia é feita de pessoas. E essa é uma pergunta que todo mundo que é professor se senta aí, Bruno, eu tenho essa curiosidade de perguntar. O aluno que está sentando lá na Cadepol, está mudando? É um aluno diferente do aluno lá de trás? Aliás, de quando que é o seu concurso? Muito obrigado. Meu concurso foi o IP197. 97, então. Vou completar esse ano aqui 28 anos de investigador. Pois é, eu acho que pro Lívio também eu perguntei isso, que o dele também é algo em torno disso aí, 97 ou 99, alguma coisa assim. E aí você comparando, né, o Bruno que sentou lá em 97, ou os colegas do Bruno que sentaram lá, com o cara que você vai dar aula agora, porque os escrivães estão tomando posse hoje, inclusive uma turma gigantesca de escrivão, perito. Você acha que essa pessoa que senta lá amanhã, a partir de amanhã, no curso de formação, é outra da que sentou com você em 97? Num ponto, né, que é esse relacionado à forma como você vai para o conhecimento, é inequivocamente diferente. Então a gente vê realmente o pessoal que chegou lá, um pessoal com outra pegada, com outra mão, com outra visão, né? Então mudou bastante o perfil, né? Até por questões relacionadas à própria mudança de geração mesmo, né? Então a nossa geração via o mundo de uma forma, via a vida de uma forma, lidava com os problemas de uma forma. Isso está mudando bastante, né? É outra referência, né? Então o próprio nível de exigência na via de acesso é bem mais elevado do que era na época quando eu consegui entrar, né, no concurso, né? Então, nesse sentido também contribui para a gente ter um aperfeiçoamento dos quadros, né, desse pessoal que está entrando agora, né, e que já chegam desse jeito. Inclusive, a academia teve que mudar bastante nesse sentido, né, a questão que a gente falou das metodologias ativas, né? Ou seja, é oportunizar para eles uma ambientação com a polícia judiciária, porque o conhecimento disponível em termos de conteúdo ele está aí. Eles têm acesso. Explica para quem está assistindo o que é a metodologia ativa, qual é a inovação que isso traz. Inclusive, os professores da Academia de Polícia, todos, para poder continuarem ministrando aulas nos cursos de formação, tiveram que passar por esses cursos de metodologias ativas, módulos 1 e 2. Né? Então, já fiz os 2 módulos. E no primeiro módulo a gente vai ver, por exemplo, a questão de utilização de ferramentas digitais como o Mentimeter, a questão também aí de nuvem de palavras, de brainstorm, de colocar para eles problemas e esperar deles as respostas, para depois a gente sair pesquisando. Questão que envolve também leituras de artigos. Então eles se reúnem em grupos e eles têm ali 20 minutos para poder lerem o artigo, darem conta das principais questões de fundo, de conteúdo, e depois elegerem ali 1 ou 2 membros do grupo para poder fazerem apresentações. Tem a questão hoje do aquário, é bem bacana. Então, no módulo 2, até o professor Thiago Magno participa, né, na prática, né? A professora Fernanda Ueda, que leciona essa matéria, né? Ou seja, a temática hoje que está bastante em evidência, né, na polícia judiciária é o reconhecimento de pessoas. Questão que envolve provas dependentes da memória e toda a epistemologia subjacente a isso. Inclusive já encontra respaldo jurídico na própria portaria DGP 26, né, que é a nova que está aí sistematizando... A nossa grande CLT, exatamente, né? Consolidou consolidação. Tudo. Exatamente. Ou seja, e de conversar isso com os policiais, sobretudo, de repente, no curso específico de aperfeiçoamento, que é o pessoal que está voltando. Então, o procedimento do 226 do Código de Processo Penal obrigatório não é. Então, pela melhor ciência, que é aquela que, inclusive, é impulsionada pelo Superior Tribunal de Justiça,
ministro Rogério Schietti, Sua Excelência o ministro Rogério Schietti, que encabeça, né, esse posicionamento, vai dizer que sim. Aí tem, às vezes, um conflito com o Supremo Tribunal Federal, em questão jurídica. Vamos desenrolar isso pro cara que está assistindo aqui. Aí, vamos, é verdade, porque começa a complicar. Não, vamos... Reconhecer alguém é uma atividade importante na investigação. Você pega um sujeito que você tem uma desconfiança ou uma pessoa de interesse, e em algum momento ela vai ser apresentada fisicamente para a vítima. É importante isso. Só que pelo que vocês dizem, e a gente sabe disso, tem uma ciência por trás disso. Para você não enviesar a pessoa, para você tomar todos os cuidados para aquilo ser espontâneo, para aquilo poder valer como uma prova idônea, não é isso? Perfeitamente. É isso que vocês estão ensinando na CADEPOL hoje, não é? O que se discute exatamente é isso, essa consciência de que se o procedimento não respeitar minimamente o que está ali no 226, você vai ter uma prova que não vai poder servir para subsidiar uma condenação criminal, por exemplo. Ou seja, esse procedimento, ele está descrito lá no Código de Processo Penal, que é esse que você está citando aí, e vocês na CADEPOL criam metodologias ativas para poder introjetar esse comportamento no policial na ponta. Exatamente, exatamente. As metodologias ativas, elas fazem isso em larga escala? Qual que é essa experiência sua? Por enquanto, para nós, ou seja, o curso específico da parte pedagógica é com os professores realmente. Agora, na prática, cada docente, a partir da sua unidade, né, de pesquisa, de ensino, vai adotar isso utilizando, né, as ferramentas, esse repertório que a gente se apropria no curso, para transmitir para os novos policiais, para o pessoal que vem para fazer a formação, né? E sim, é regra. A utilização, é claro que o professor ele é o regente, ele é o responsável pelo conteúdo, pela transmissão, mas o que se recomenda fortemente a direção da CADEPOL é a utilização das metodologias ativas, de modo que esses novos policiais eles não tenham ali uma coisa que, por exemplo, no meu tempo era comum. Quando eu cheguei para trabalhar, minha primeira designação, 44 DP Guaianazes, isso em 1998. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu ouvi, não, você esquece tudo que aprendeu na academia, né? Isso eu estou falando de quase 30 anos. E hoje é exatamente o contrário. Então, os nossos novos, eles quando chegam, às vezes entram em rota de colisão com alguns dos nossos colegas mais antigos, porque aquela cultura, não, aqui a gente funciona assim, mas não, agora tem coisa nova aí. Trazem novas formas de trabalhar. Novos olhares e vão com educação. Outros protocolos de atendimento, outras condutas que são recomendadas. Aliás, era essa uma outra pergunta que eu ia te fazer. Você falou assim, os antigos voltam para fazer cursos de reformação, ou cursos de acesso a classes superiores, enfim, o cara volta para fazer uma revisão do que ele viu. Como que isso aí é recebido? Como que você percebe que essas pessoas hoje são mais permeáveis a isso, assim? Então, nós temos assim, um público bastante heterogêneo, né? Nós temos colegas que sim, que apostam de verdade, e tem outros que são reticentes, e tem outros que rechaçam. Então nós temos de tudo. E aí fica o desafio para o docente para oportunizar a reflexão para todos. Até porque, às vezes que a gente participa do curso o específico de aperfeiçoamento, que é aquele que possibilita o policial civil ser um dos elegíveis à ascensão para a classe superior, né? No caso aí, terceira para segunda, segunda para primeira, primeira para especial, né? Para poder ser indicado e promovido. E, sobretudo no que se refere à lei nova, tem aquela preocupação, mas será que isso vai pegar? Será que isso... E a gente vai trazendo, né? É só você pegar o quadro de violência e criminalidade que nós temos aqui no Brasil. Inclusive, se você me permite, eu quero mostrar aqui. Por favor, nós temos, aqui é um bate-papo, Bruno. Recentemente foi publicado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, vale muito a pena para quem trabalha hoje com policiamento conhecer essa fonte. Eles são assim extremamente rigorosos no trabalho de produção aí de dados estatísticos sobre criminalidade e violência no Brasil. E, por exemplo, eu tenho aqui as taxas de estupro e estupro de vulnerável no Brasil, né? No caso aí, tanto o país todo como o nosso estado aqui, né? Então, por exemplo, em números absolutos, ano de 2023, nós tivemos de estupro 20.106 casos, né? 2024,
350. Então, ou seja, houve uma alta, né? Teve uma alta. E na questão do estupro de vulnerável, aí os números 66.279 em 2023, 67.204 estupros de vulnerável no ano de 2024, né, no Brasil, né, Brasil todo. Então, números absolutos aí, aglutinando estupro de vulnerável, os registros chegam em 2023, 86.379 casos. 2024, 87.545 casos. Então a gente está numa rota ascendente. É uma epidemia de violência sexual, até porque o que é mais curioso não é questão de você pegar essa quantidade de dados pensada, por exemplo, para cada 100 mil habitantes, né? Então nós temos aqui, vamos pensar no estupro de vulnerável, os números que a gente mencionou. Em 2023, nós temos aí uma taxa de 31,3 para cada 100 mil habitantes. 31,6 para cada 100 mil habitantes em 2024. Mas qual que é o ponto? Isso a estatística não traz, mas a gente traz ali no livro. Perfeito. Questão da taxa de atrição. Taxa de atrição, em criminologia, é aquele conceito que se relaciona com a ideia de subnotificação, né? O que efetivamente acontece no mundo real? O que chega no conhecimento do poder público para as providências, né? Então, o que esses registros, o que esses números representam no universo de violência sexual no Brasil? E é de assustar. Esses números equivalem a apenas 10% do que efetivamente ocorre. Ou seja, você está querendo dizer que a realidade é 90% pior. Não 90%, mas na verdade esse número ele representa 10% da realidade. 10% da realidade. 90% do que é a realidade da violência sexual no Brasil não chega no alcance do poder público. E sem chegar no poder público, isso inviabiliza a formulação de políticas públicas adequadas e o Estado ele não cumpre com o que ele se comprometeu com a Constituição. Então a nossa obra tem toda essa perspectiva analítica de pensar a vítima, né? Por quê? Existem determinações pelas quais esses casos que ocorrem não chegam ao conhecimento do poder público. Dentre os múltiplos motivos, falemos de um: o medo das vítimas de serem maltratadas nas repartições públicas. Então tem aí a Lei Mariana Ferrer. Aquele caso que a gente falou, ele ensejou uma lei, né? Que é a lei pela qual, em instruções no Poder Judiciário, o juiz ele deve velar para que a vítima não seja revitimizada. Ele precisa tomar providências. E claro que isso se estende também ao delegado de polícia no que se refere à persecução penal extrajudicial. Então não dá para um delegado de polícia observar policiais maltratando uma vítima e sem tomar providências. Agora é lei. Pode, inclusive, caracterizar uma alteração depois na lei de abuso de autoridade. Específico do que? Revitimização em casos de violência sexual. Que essa omissão pode caracterizar, tem tipo penal específico que foi introduzido na lei de abuso de autoridade. E isso no mundo normativo. Agora, e no mundo do que é o mindset, do que se refere a pensar o comportamento da vítima? A vítima ainda é muito culpabilizada por seu comportamento. Então, eu já tratei, infelizmente, na prática com isso. O colega não quer tomar as providências, por quê? Mas quem mandou ela estar no baile funk sem calcinha? Eu sei que é gravíssimo, né? Mas é a realidade. Então, ele não entendeu ainda de que a pessoa tem liberdade. Você pode valorar isso da forma que você quiser, lá com a sua família, seu ambiente familiar. Agora, as pessoas têm liberdade. Por isso que a gente usa o direito, né? Para proteção, para tutela jurídica. E nesse sentido, ainda que as escolhas da pessoa, numa perspectiva vitimológica, possam de alguma forma ser utilizadas aí por uma perspectiva epistêmica, que é normalmente biologicista, né? Para poder culpabilizar a vítima, hoje isso no nosso ordenamento de direito prevalece, não se aceita mais. É a questão do respeito integral aos direitos fundamentais, inclusive a liberdade das escolhas da pessoa. A mulher pode estar onde ela quiser, vestir o que quiser, do jeito que quiser. E nesse sentido é o policiamento, né? Então realmente são desafios que vêm interpelando a polícia e que tem sido, sim, alvo de muita preocupação já pela Academia de Polícia. Então não é que estão ignorando, não. Todo mundo tem consciência disso e há um trabalho bem bonito na Acadepó, a doutora Márcia Ruiz, a nossa diretora da academia, ela está encabeçando a gestão mais moderna que a gente já viu na Academia de Polícia, né? Então realmente nós tivemos trabalhos que começaram, eu me lembro, o Dr. Maurício Lemos Freire lá
anos 2008, 2007 para cá, essa foi a minha Cadepó. foi mudando bastante. De investigador. Já teve uma Foi. guinada ali, do que foi no passado. Eu não gosto nem de falar o que foi o passado, porque a gente vai ficar chorando aqui, não adianta. Na época que eu entrei, né? Mas agora é uma coisa, assim, extremamente avançado, né? Então, há uma proximidade realmente grande hoje, por exemplo, o Núcleo de Estudos da Violência com a Academia de Polícia. Então, assim, a polícia dialogando com pesquisadores, com gente seríssima, né? No que se refere a estudos de crime, violência, justiça no Brasil. Nós vamos ter um episódio aqui. Olha aí. Com o pessoal do Neve. Vamos ter aqui. Ai, que bacana. Eu não sei nem se é o... Tá pra ir pro ar agora, é um dos próximos. Professor aí. Marcos? Não, quem vai... O primeiro Viviane. que a gente gravou foi com a Viviane. Doutora Viviane Cubas. Com a Viviane Cubas e com o Renato. Olha só. Professor Renato Sérgio de Lima, não? Não, o Renato vai vir pelo fórum num outro, ainda que eu não marquei. Certo. Perfeitamente. Mas vem a Viviane e o Renato, e aí tem outros ainda que nós vamos... Eu quero fazer uma série com o pessoal do Neve, porque lá eles estudam coisas bem diferentes. E com umas perspectivas muito novas, assim, uma coisa avançada, né? De vanguarda. Que, claro, não deslegitima o trabalho do policial, muito pelo contrário. Interpela o policial civil, para poder ele também construir argumentações, falar, eu tô no campo, tá acontecendo assim, e isso não funciona. Agora, o que não dá é para falar, não, sou eu que tô no campo, eu que sei, você não sabe nada. E vice-versa. Isso não tem sentido. Isso não tem mais espaço para isso. Então, nesse sentido, a coisa realmente melhorou muito, né? Então, e envolve, claro, o perfil dos novos policiais, né? Que tem essa abertura, né? E a própria Academia de Polícia que tem essa orientação, né? De disponibilidade, né? Abertura para... De fazer esse esforço avançar, institucional, no sentido de aproximar exatamente. academia e polícia, né? É um tema que está também na ordem do dia, a gente fala um pouco no livro, a questão da guerra cultural. Porque... Desenvolve isso aí. Eu quero ouvir isso aí, Bruno. É um tema polêmico, mas a gente tem que tratar. Na Polícia Civil, bem menos. Porque como a gente é encabeçado por delegado de polícia que tem formação jurídica e que normalmente está sempre muito atento com conhecimento científico, então não vai embarcar guerra cultural, pelo menos não antes de ele conhecer as argumentações do outro, né? Isso é tradicional na Polícia Judiciária em regra. Agora, nós tivemos outros segmentos policiais que foram tentar simplesmente ignorar por completo esse pessoal aí do Núcleo de Estudos da Violência, do Fórum. Não, vocês não sabem nada, quem sabe sou eu, porque eu que sou polícia. Então, eles estão lá estudando muito, né, utilizando uma metodologia, isso dá um trabalho absurdo, né? Quem faz pesquisa sabe o trabalho que dá isso, é muito trabalhoso, para de repente alguém só por pertencimento institucional dizer que aquilo não vale. Então, seja uma ruptura de comunicação, essa chamada guerra cultural. E tem aí também aspectos ideológicos que eu nem gosto de entrar muito, né? Porque, como a gente também tem formação jurídica, nós temos um horizonte todo que é o quê? É o que está na Constituição, né? Então, a prática profissional está ligada na Constituição, inclusive aqui no Brasil, por força de decisão do Supremo, a Constituição ela tem hierarquia superior até mesmo aos tratados internacionais de direitos humanos. Por mais que a doutrina não concorde, é assim. No Brasil, isso prevalece. Então, a gente não tem alternativa. Nós temos que realizar os direitos humanos. Então, o policiamento, ele tem limites? Tem limites. Por quê? Porque a gente é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos. Então, não dá para pensar, mas eu vou ser mais eficaz. Não tem como a gente abraçar uma ideia de eficácia absoluta em detrimento de direitos e garantias individuais. Não é legítimo. E pode, inclusive, ensejar responsabilizações, né? E a Polícia Civil adota... Felizmente aqui no estado de São Paulo que é o que eu posso falar. Nos outros estados eu não posso falar. Em termos de realidade concreta, que é o que a gente está observando, né? Aqui, uma parceria, um diálogo realmente. No caso, como a gente falava do reconhecimento de pessoas, a questão da psicologia do testemunho, né? Então tem um trabalho muito bacana, o COGJUS, eu não me lembro agora exatamente o significado, mas são psicólogos que têm aí trabalhado em parceria com as polícias na formulação das melhores técnicas, inclusive de entrevista investigativa, né? O próprio reconhecimento de pessoas. No caso, na Cadepol, o Dr. Anderson, o Dr. Rafael Moraes e o próprio professor Tiago Magno ganharam um prêmio Inovare pelo modelo novo de proposta aí, né? Para a questão referente às provas dependentes da memória. Então, ou seja, cada vez mais a atividade policial ligada com o melhor conhecimento científico disponível, né? E você vê isso acontecendo, né? Eu percebi um otimismo na sua fala aqui, em reconhecer que essas práticas estão começando a permear o dia a dia
da Polícia Civil. Você tem esse feedback assim, Bruno? Vamos dizer que não está exatamente na mesma vibe ainda do que está já na questão aí da gestão, da própria Cadepol, né? Mas melhorou muito, melhorou bastante, tem melhorado. Até porque, sobretudo, como a gente salientou, nós temos a DDM online hoje, aquilo é um luxo, né? Então, aqui no estado de São Paulo, a mulher realmente tem um espaço de acolhimento, de escuta, né? E, inclusive, é até interessante, como é polícia civil, é tradicional nosso, estão preparadas para evitar injustiças, né? Porque, infelizmente, a gente é polícia, a gente tem que falar. Há casos em que se está usando o Estado para poder vingar de alguém, vingar de um homem, né? Então, normalmente, nós temos situações em que essas profissionais especializadas na audiência, na escuta, conseguem afastar acusações infundadas também, sem revitimização, sem desrespeitar, sem descredibilizar, sem deslegitimar esse relato da pessoa que está colocando ali a questão de uma possível vitimização. É dizer, hoje, se a mulher diz que é vítima, é vítima. Se eu discutir se ela é vítima ou não, esse não é o problema. O problema é como que eu trato adequadamente como uma vítima. E aí, do plantão até a finalização de um inquérito, há um tempo para isso ser desenvolvido, né? E a questão que envolve hoje a investigação de crimes sexuais, a maior parte das incidências todas no ambiente doméstico, praticado por parentes, por pessoas próximas à vítima, né? Aliás, essa é uma pergunta que eu queria fazer. Ela está aqui na ponta da língua. Tem alguma peculiaridade a investigação de violência sexual? Ou não? Assim, é considerar esse aspecto que envolve normalmente ali aquele. Inclusive, por isso, essa é uma outra determinação que vale a pena a gente considerar, para poder explicar esses 90% de incidências que não chegam ao conhecimento do poder público. Que é o quê? Isso acontece dentro de casa. Então, às vezes, a responsabilização criminal pode implicar tirar o arrimo de família, tirar quem sustenta, né? Então a pessoa acaba se submetendo àquele cenário, sem conhecer a rede de apoio. A Casa da Mulher Brasileira oferece, por exemplo, até mesmo ambiente físico para a pessoa ficar, para permanecer. E assistentes sociais vão auxiliar na realocação, né, dessa pessoa numa moradia, onde ela esteja em segurança, colocação profissional. Então há um suporte realmente, né, hoje em dia. Então a peculiaridade que a gente vê bastante é ficar atento nesse contexto. Porque é claro que acontecem estupros em outros contextos, né? Fora do ambiente doméstico. Mas é aquela tal dessa... Por isso violência de gênero, essa questão o que caracteriza muito é a invisibilidade. Está acontecendo num ambiente que não se vê. A questão hoje em dia da dificuldade probatória, porque às vezes você não consegue, não tem testemunha, né? Então isso desafia todo o sistema de justiça criminal para produzir uma resposta adequada em virtude de você não conseguir, com as mesmas ferramentas que se utiliza para a investigação de crimes patrimoniais, você tratar adequadamente situações que envolvem aí um tipo tão específico de vitimização como é. Por isso que há toda essa disputa, por exemplo, em torno do tamanho ou do peso, enfim, que a palavra da vítima tem, por exemplo, na atividade probatória. É uma discussão jurídica bastante importante e hoje se pensa nisso. Qual que é o valor da palavra da vítima? E inequivocamente se atribui realmente um valor diferenciado, né? Mas me parece que a jurisprudência ainda não é muito pacífica nesse sentido. Então nós temos situações de um lado e de outro. Há uma narrativa, narrativa não, mas enfim, uma interpretação, um entendimento da dinâmica criminal que envolve esse tipo de crime que ainda está em franca disputa ainda, ou em franca implementação, eu diria. Porque é uma coisa, como a gente está dizendo, o processo penal, é interessante ter uma autora, é a Soraya Mendes, ela é feminista, né? E ela é autora de processo penal. Da criminologia... feminista, exatamente. Ela tem o criminologia feminista e tem processo penal feminista. É interessante, ajuda bastante é o farol pelo qual a gente navega nesse campo aí bastante difícil, né? E ela argumenta exatamente nesse sentido. O processo penal ele foi feito para homens, por homens. Todo voltado para homens. Então, quem fala muito disso também, a criminóloga, que vale a pena, quem quer entrar na polícia, buscar os artigos que estão aí disponíveis dessa autora, a professora Vera Regina Pereira de Andrade. Ela é lá do Sul, né? E ela tem textos belíssimos nesse sentido. O julgamento do crime sexual, ele na verdade... um espaço para poder a gente tacar pedra na vítima.
Então, por quê? Porque ele tem um formato específico para todos os outros crimes. Transportar aquilo para o julgamento do crime da violência sexual vai significar o quê? E aí, realmente, a gota d'água foi o caso da Mariana Ferrer, né? Lá em 2021, que aí ensejou várias mudanças, a legislação veio, né? Veio a lei. A lei, se não me engano, é 14.321 de 2021, não lembro agora o número certinho, né? Eu vou até pesquisar aqui. Mas houve uma mudança significativa, né? Por causa dessa preocupação de evitar a revitimização e, no caso, inclusive, imputar crime de abuso de autoridade para quem se omitir, né? Nesse tipo de cenário, né? Então, o cara que... O sujeito que hoje tá pensando em estudar para um concurso, tá pensando em ter um olhar mais atento para a Polícia Civil, o que ele tem que começar a olhar, você acha, Bruno? O que esse cara vai ter de diferente do sujeito que estudou há 10 anos atrás? Sabe por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, você não tinha criminologia, você estudou geografia, história, matemática, português. Quando eu fui fazer o concurso, 10 anos depois, o concurso eu precisava estudar criminologia, informática, lógica. Eu tenho a impressão que o cara que vai fazer o concurso daqui 3 anos, Bruno, ele já vai ter que estudar outra coisa. Ou ele vai ter que estudar com outra profundidade, ele vai ter que estudar com outro olhar. Se você tivesse que sentar com esse cara aqui, o que você falaria para ele? Então, você lembrou muito bem, né? Que bom, sabe mesmo, isso mesmo. Eu me degladiei com matemática na época para poder prestar o concurso, exatamente. Tinha geografia, tinha história, isso mesmo. Português era muito exigível, né, na época, né? Hoje, o que realmente conta é a questão aí do estudo de criminologia e de direitos humanos. Então, vamos pensar, quem está aí sonhando entrar na Polícia Civil, a via de acesso ao concurso público. Então, a primeira coisa que a gente fala não vai estudar quando sair o edital. Você não compete, não dá mais. Então, não dá para... Vou começar uma preparação que saiu o edital, eu vou. Não, é muito difícil. Então, precisa estar se preparando antes de sair o edital. E nessa preparação anterior ao edital, a recomendação da gente é focalizar em criminologia, conhecendo aí todas as, como posso dizer, orientações científicas desse campo. Porque a criminologia, por exemplo, quando eu estudei na minha formação, meu saudoso amigo professor doutor Haroldo Ferreira, delegado aposentado, né? Inclusive fez o pós-fácil do meu primeiro livro, doutor Haroldo Ferreira. A gente estudava mais uma criminologia positivista, da escola positiva, né? Positiva e escola clássica também. Agora, de um tempo para cá, eu pude fazer pós-graduações na Academia de Polícia de São Paulo, né? Inclusive ela oferece pós-graduações nível lato sensu. E aí, sendo aluno do doutor Renato Topan, professor Renato Topan, professor Edson Luiz Baldan, aí a gente tem aí um outro horizonte, né, no que se refere ao estudo criminológico. A questão das escolas de conflito, das escolas de consenso e a macrosociologia criminal, né? Então, esse repertório teórico, o candidato a cargo policial civil ele precisa conhecer. Até porque vai ficar mais fácil dele entender a questão de direitos humanos e utilização na prática de dispositivos referentes a processo penal e direito penal, que é a base do trabalho da polícia judiciária, né? Então não é que a gente não vai prender mais ninguém, que vai acabar, vai andar desarmado, isso não existe, não tem o menor sentido. Nós precisamos sim da contenção, de dogmática boa, né? Mas a questão é que tem que ter uma abertura maior para essas referências novas, né? No que se refere ao estudo criminológico. Porque é uma forma de você entender a racionalidade por trás de múltiplos do que são os direitos humanos, direitos fundamentais também, contidos em, por exemplo, diplomas como a Lei de Execução Penal. Então a pessoa nunca estudou nada sobre labeling approach. Olha a Lei de Execução Penal, não vai conseguir entender. Pô, mas isso está protegendo o criminoso. Mas é isso mesmo. Agora você entende por quê? Então por quê? É porque existem estudos consistentes que tratar de forma diferente vai produzir um resultado mais interessante, vai ser pior. Então, no caso, nós tínhamos a lei de crimes hediondos, regime de cumprimento integralmente fechado. Não, isso é besteira, isso é bobagem. O que você está querendo com isso? A Constituição veda a prisão perpétua. E se você deixar em regime integralmente fechado, essa pessoa, quando sair, não tem condição de convívio. Então, o convívio ele passa pelas saídas, pela possibilidade de progressão. E quem que deu isso para nós? A escola que a gente chama de criminologia da reação social, né? do Howard Becker, né? Que é o labeling approach. Então, ou seja, sem uma disposição para apropriação desse repertório, né, e
por um período aí assíduo de estudos, vai ficar bastante difícil, porque a concorrência é bastante grande, né? E cada vez mais a própria sociedade, complexa como a nossa, exige realmente estratégias mais sofisticadas de policiamento. Não dá mais para ser como fazíamos no tempo quando eu entrei na polícia, né? A coisa realmente mudou bastante, né? E eu vejo que o nível cada vez maior de exigência nessa matéria, porque ela é uma matéria que quando ela entrou há, sei lá, 18 anos atrás, o nível de exigência era 1, e com esse viés aí, de uma criminologia mais próxima da escola positiva e clássica. Então eles ficavam perguntando quem era o Beccaria, quem era o Lombroso, e hoje acabou isso. Hoje eu vejo que, por exemplo, no exame oral que teve, eles pedem a transversalidade dos temas. Eles sentam lá e falam assim, olha, candidato, cruza Labeling Approach com lei de execução. Perfeitamente, exatamente. Porque, na verdade, é o que ele vai encontrar na prática. Esses conhecimentos, eles não estão estanquemente separados. As situações da vida, do cotidiano, elas vão exigir que você tenha aí condição, discernimento, para lançar mão desse repertório para resolver aquele tipo de problema específico e agregando outras coisas, conhecendo coisas novas, né? Só para eu poder voltar um pouquinho aqui, a lei Mariana Ferrer é a 14.245, 22 de novembro de 2021, alteradora do Código de Processo Penal e da lei 9.099, né? De 95. Qual é para o público que está assistindo? Qual que é a alteração que ela... Então, ela traz alterações no que se refere à audiência de instrução e julgamento para garantir que seja evitada revitimização em casos que apurem violência sexual. Então, essa é a principal ideia do legislador, para evitar a culpabilização da vítima nos processos que envolvam violência sexual, crimes sexuais, no caso, né? Seja no âmbito do Poder Judiciário, como também extensivo à Polícia Judiciária, que é a etapa extrajudicial do processo penal, né? Aí, um pouquinho depois, teve uma lei que mudou a própria lei de abuso de autoridade. Abuso de autoridade nova é de 2019. 13869 de 2019, né? Ela teve uma mudança também, acho que em 2021, que é aí sim, 14321. Mudou um pouquinho, né? Para criar, o artigo 15A da lei de abuso de autoridade, que é o crime de violência institucional, a criminalização da violência institucional, né? Inclusive, nesse debate, uma coisa que me chateia, até peço licença para compartilhar, culpabiliza-se muito o policial, né? E a gente acha isso profundamente injusto. Por quê? Porque o policial está ali trabalhando. E normalmente não foi exigido dele nesse nível, agora que isso está começando. Então não dá para ficar só culpabilizando, muito pelo contrário. É trazer, oportunizar o aperfeiçoamento, né? E somar isso com o quê? Com a expertise adquirida ao longo de muitas décadas de profissionalismo, de trabalho. E de entrega realmente para quem está lá, de madrugada precisando de ajuda, né? E esse eu acho que é o papel um pouco da CADEPOL, assim, porque é isso, o cara ele é extrato da sociedade. Do mesmo jeito que você, vamos dizer, produz um letramento, eu acho, na sociedade com relação a isso, você vai produzir também no policial, não é? Você não enxerga a CADEPOL? Eu percebo no seu discurso isso. Sem dúvida. É uma coisa que ela transcende, não vai ficar só adstrito ao ambiente policial ou acadêmico policial, mas para toda a sociedade. Que, em última análise, quem que a gente precisa proteger, cuidar bem e fazer com que as pessoas tenham aí possibilidades de viverem suas liberdades com confiança. Porque os dados do anuário, por exemplo, eles tratam não só da violência, mas sobre sensação de criminalidade, sensação de segurança, sensação de insegurança, a partir do que se tem aí na questão midiática, né? Que é um contexto todo que exige reflexão não só policial, mas de uma rede aí de profissionais e um próprio debate com a própria sociedade. Inclusive esse o próximo artigo, que a gente aborda a questão da etnometodologia, envolve exatamente isso. A importância do conhecimento de senso comum, né, para a produção de consensos no que se refere à segurança pública. Aliás, eu ia te perguntar isso, porque olha só um debate que está agora sobre a adultização, né? Ou seja, essa exposição de crianças em redes sociais. Aí temos 2 sujeitos presos aí por conta disso. E uma coisa que me chamou a atenção foi que essas pessoas, esses 2 sujeitos presos, eles tinham um perfil na rede social, eu não conhecia, mas tinham. E eles tinham 10 milhões de seguidores. Ou seja, não surpreende que esses sujeitos faziam isso, mas me surpreende mais ainda, eu acho que isso precisa estar mais no debate ainda, que você tinha 10 milhões de pessoas que seguiam e que assistiam. Ou seja, esses sujeitos tinham audiência.
o debate precisava partir, na minha opinião, daí também. Como que essas 10 milhões de pessoas assistiam isso e de certa forma, legitimavam isso? Né? Ou seja, e essa legitimação, às vezes, é carreada aqui para dentro das práticas institucionais, se a gente não está atento. Uma coisa que que eu tenho na literatura, que é uma hipótese interessante de a gente analisar, é um discurso que vem da criminologia cultural. É interessante esse debate da criminologia cultural lá do Jock Young e o Presdy e outros autores, né? O Garland também. Exatamente, isso mesmo. No que se refere ao que hoje há um engajamento com a questão das emoções que são produzidas a partir da própria experiência de desvio. Então, é como se aquilo fosse um espetáculo, né? Inclusive tem até literatura sobre sociedade do espetáculo, né? Então, nós temos aí, claro, pessoas com uma questão aí que pode ter até relação com algum tipo de transtorno. Mas tem também um outro aspecto, que é essa sociedade de entretenimento que acaba se engajando num tipo de prática que não tem consciência e empatia com quem está, de repente, ali sendo subjugado, solapado em seus direitos. Esse fenômeno da adultização, erotização de crianças e adolescentes, ele, conforme ele demonstra a literatura, ele pode ter efeitos nefastos no desenvolvimento psicológico da pessoa, né? Que depois geram traumas e o cara vai precisar de apoio. E tudo passa pela transformação na sociedade nesse sentido, né? De uma verdadeira emancipação. Porque quando a gente estuda, por exemplo, como que se usa o conhecimento científico em países como Finlândia, Suécia, Noruega, se eles se desenvolveram naquele nível, a prisão parece um shopping center, né? Por que a gente não pode pensar nisso no Brasil, numa sociedade como a nossa? É uma questão de a gente trabalhar para isso. E o horizonte na Constituição da República Federativa do Brasil é nesse sentido. Então não é uma questão de ideologia A ou B, é que está na Constituição. Construir uma sociedade justa, livre e solidária, com erradicação da pobreza. Eu pergunto para os alunos, o que é erradicação da pobreza? Eles falam assim, é acabar. Eu falo, não, acabar não. Quando acaba o café, você não vai lá e compra de novo? Não. Erradicação da pobreza é fazer deixar de existir. Esse negócio não pode existir mais. Você não tem como encontrar isso na face do território nacional. Então, ou seja, é um objetivo constitucional posto. Então, a polícia, hoje em dia, com a perspectiva trazida pela nova lei, ela tem nos limites de suas atribuições também esse compromisso de produzir uma segurança pública emancipatória e que viabilize de alguma forma esse projeto, né? De mudanças e fazer as pessoas escolherem seus projetos existenciais, sabendo que o farão em segurança, minimamente, né? Uma coisa que não me sai da cabeça, assim, eu ainda não comecei a escrever sobre isso, mas nos últimos meses isso tem conversa muito comigo, é o papel das Big Techs nisso aí. Como que a gente, como policial, vai lidar com o poder que essas Big Techs têm de criar narrativas culturais, de criar narrativas criminológicas, em todos os aspectos, em valorizar culturas, em projetar comportamentos, em cooperar ou não com as autoridades no sentido de identificar autores e, enfim, inibir condutas criminais. Como que você enxerga as Big Techs sob esse ponto de vista? Porque isso foi, inclusive, pergunta quando você foi professor, né? Na Cadepol. Muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta, né? Um questionamento muito interessante para quem está interessado em criminologia e interessado no policiamento. A gente explora isso um pouco nessa obra, nessa primeira aí, né? Que é o resultado do nosso texto, dissertação para concurso, né? Tem uma autora, chama-se Shoshana Zuboff. Não sei nem se a pronúncia é exatamente essa, né? Mas eu me lembro bem. E ela trata na questão aí de tecnopolíticas de vigilância, né? Então, a análise do contexto das Big Techs é toda uma situação que envolve uma compreensão específica do tipo de capitalismo que a gente pratica na sociedade contemporânea. Tem um livro novo da Nancy Fraser, Capitalismo Canibal. Então, a questão hoje é isso. O policial ele precisa entender, a lei já está em vigor.
ele precisa ter mão para investigar, sim, crimes de licitação, crimes envolvendo criminalidade financeira, de patrimônios de poderosos, né? E a gente precisa ter aí uma questão de compreensão também. Em qual sentido? É tudo muito novo, muito recente. Então nós temos ainda uma cultura no policiamento que pensa pessoas de bem e pessoas de mal. Não tem problema, você pode fazer isso perfeitamente na sua família. O direito, ele é muito claro, o que existem são as pessoas. A concepção de dignidade humana que venceu é a do Kant. É a concepção pela qual a dignidade é inerente. E a pessoa, por ser pessoa, tem dignidade. A partir disso, titulariza todos os direitos fundamentais, independentemente do que faça. É claro, se fizer o que está transgredindo normas jurídicas, vai ser responsabilizada na forma da legislação, né? Então, o papel, no caso das Big Techs, é bastante interessante porque eles têm aí desafiado, inclusive, para o poder público, né? Para a questão de se furtarem o cumprimento de normas jurídicas dos países, em nome de uma liberdade, e uma liberdade paroxística que está envolvendo o quê? Danos para pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, né? Então o Estado não pode permitir. Então a legislação, nós tivemos o Marco Civil em 2014, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E uma questão hoje que envolve aí a accountability, né? Por parte dessas grandes empresas, holds, né? Empresas multinacionais aí, multimilionárias, né? E que, claro, se não se comportarem aí de acordo com o que é a realização da justiça social, terão dificuldade de sobreviverem, inclusive economicamente, num país como o Brasil, que tem, independentemente do governante A ou B, a responsabilidade de rechaçar comportamentos predatórios nesse nível, né? Independentemente do tipo de consequência que a gente vai ter. E estamos vendo, as consequências elas vêm mesmo, né? Que essa questão aí, os meios digitais, as redes sociais, elas oportunizam, né? Hoje, inclusive, nós temos delegacia especializada nisso, o senhor sabe bem, a questão da pedofilia, né? Tráfico de pornografia infantil, que é exponencial também, né? Muitas prisões foram feitas, operações nesse sentido, né? Ou seja, é um desafio aí que a gente está abraços com ele. E claro, eu vejo assim com muito otimismo por isso, porque se a Polícia Civil topou embarcar nesse tipo de mudança, nesse nível, né, quer dizer que a gente tem realmente um horizonte alvissareiro em termos da sociedade de maneira geral. Até porque a gente que estuda um pouco, a gente sabe, a polícia demora muito para mudanças mesmo, né? Ela prefere se manter, às vezes numa zona de conforto. Eu acho que o poder público é um pouco... Ele era muito pouco permeável à inovação e à criatividade, e eu acho que hoje talvez a gente está num outro patamar também. Né? Então, eu fiquei muito feliz, né, com a questão, por exemplo, no nosso trabalho, a gente poder abordar essa perspectiva envolvendo a arte, né? Arte e policiamento, mundos que aparentemente muito distantes, né? E que, se você for ver, às vezes auxiliam muito numa escuta qualificada de uma vítima, por exemplo, de crime sexual, né? De não descredibilizar, não interromper, saber exatamente o tipo de palavra que você vai falar ali que pode gerar um conforto. No micro parece pouco e às vezes a gente não tem nem instrumentos para mensurar isso estatisticamente em termos de produtividade do trabalho policial. Mas em termos qualitativos, o que significa isso? Significa um encontro inesquecível, né? E de pessoas que talvez nunca mais vão se ver. Eu, com essa estratégia na prática, eu pude, por exemplo, mães de vítimas acabavam relatando para mim episódio, não, mas eu também fui vítima na infância. Olha só, estava levando a filha para atender, ela também foi vítima. E aí eu pergunto a idade, porque tem a questão que envolve lá a prescrição, né, esse crime, a prescrição vai iniciar quando completa, quando chega a maioridade. Então, de repente, você pode pensar, pedir ajuda também. Então, não é só a questão que envolve a responsabilização do agressor, mas de cuidado com essa vítima. E no que se refere ao agressor, tem uma professora, acho que é a doutora Renata Krupp, delegada da DDM, e ela encabeçou um projeto interessante que eu não tenho assim, um profundo conhecimento, mas eu me lembro que era Homem Sim Consciente Também, que é uma estratégia de você passar por um ciclo de palestras, de conscientização, esses agressores aí envolvidos em ocorrências de violência doméstica, né? Então, ou seja, um horizonte aí que, para além da persecução, porque sobretudo no NEV, qual que é a grande preocupação? É o arrefecimento da tutela punitiva.
Né? Por quê? Porque a punição ela também tem a questão da seletividade, não recai de forma igual sobre todas as pessoas, conforme proclama a nossa Constituição. E a polícia ela atua mesmo, tem assim, iniciativas criativas, né, para lidar adequadamente com isso, que é muito melhor a gente prevenir e evitar do que estar encarcerando ou subsidiando o encarceramento. Aliás, eu ia perguntar isso agora. Você sabe que eu queria ter perguntado isso pro Dr. Jacó, que veio aqui num outro episódio, ele é psicólogo. Acabei não perguntando, mas então você vai ser minha vítima agora aqui, Bruno. Eu acho que a gente faz isso pouco. Essa questão, por exemplo, de você ter terapias que endereçam uma agressividade, que endereçam essa conscientização e esse mergulho do sujeito nele mesmo, além só do encarceramento, ou de afastamento, ou de multa, enfim. Você acha que a gente faz isso muito pouco? Concordo contigo. Até porque, é até uma questão interessante hoje em dia, Dr. Maurício Tomasi. Questão da polícia penal, que agora tem assento constitucional. Então a gente fica muito feliz por um ponto. Por quê? Se é um órgão de polícia, tem também a mesma responsabilidade que nós temos, num âmbito diferente de atribuição, que é aquela atuação posterior à condenação criminal com trânsito em julgado, no caso das penas privativas de liberdade. E ali a gente vê um horizonte, um campo aberto, até como forma de diminuir o sofrimento dos próprios policiais. Porque imagina o que é conduzir, né, uma pena criminal privativa de liberdade num ambiente de desconfiança absoluta, de violência extrema às vezes, né? Que pode, por que não, pensar em uma modificação, em oportunizar, né? Porque a lei de execução penal está toda lá. Então a questão de remissão por livros lidos, né? Então é algo que ainda está muito ainda inexplorado, né? Porque é tudo novo, é 2023 a alteração na Constituição, né? E eu concordo plenamente contigo. Nossa questão é políticas públicas. Então o professor Lívio, que esteve aqui, ele está doutorando nisso agora, né? A gente não tem uma tradição de formulação e emprego prático do ciclo de políticas públicas, inclusive avaliação. Mas funciona? O que nós temos? Não, a gente não tem isso. Então, isso passa um pouco nesse aspecto, de pegar o melhor conhecimento disponível, as evidências e falar, vamos fazer assim. Funcionou, mantém. Não funcionou, tira e vamos tentar uma outra coisa. E, com certeza, no ambiente prisional, nós temos um laboratório infinito de possibilidades. Inclusive, eu estava dando aula na graduação, né? Eu tenho orientandos de iniciação científica e eu sugeri, né, essa temática e falei, ninguém está investigando isso, não tem ninguém vendo isso. E é um tema candente aí, né? Por quê? Todo mundo se afasta. Aquilo é o mal, então eu não vou para lá. Mas juridicamente, para quem estuda direito, não é uma forma mais adequada de pensar, até porque todas as pessoas titularizam o direito de defesa, mesmo acusados de crimes graves, né? E o policiamento, a nossa missão é tradução da realidade. Qual é a realidade? Ela está traduzida. Se isso vai significar 300 anos de reclusão, vamos fazer. Mas e se não? Tudo bem também. A questão hoje é essa, de se comportar com esse distanciamento na medida do possível, claro, né? Porque tudo que envolve violência é um convite para a gente acabar se envolvendo também. Por mais que os policiais mais experientes tenham essa consciência, né? Não pode se tornar parte da ocorrência. Tem que ter um cuidado, um distanciamento, né? Mas é um horizonte. Eu acredito que vai mudar muito nesse sentido. Teve esse concurso que o professor Lívio passou, né, de gestão, né, de políticas, né? Então é um debate que com certeza é promissor e deve dar alternativas bastante interessantes aí de refinamento da atividade, né? Agora, falando de horizontes, você trabalhou no BMCare, uma coisa muito diferente. E eu queria que você me contasse alguma coisa que te marcou nesse trabalho, porque é muito diferente isso do que eu fiz, do que o outro fez. É uma experiência muito única, eu acho, ter passado por essa unidade, né? O que te marcou lá? Assim, você tem alguma experiência lá que foi marcante para você como policial, assim, Bruno? Realmente, a gente poder fazer essa junção da prática com o melhor conhecimento teórico, se eu não tivesse estado lá, não teria sido possível. Então, é algo que, claro, uma oportunidade dessas vale ouro, né? A gente vai alcançar bastante gente, as pessoas vão ter acesso, né, de como que a gente tem um olhar diferente para a vítima de crime sexual.
E o que fica é essa possibilidade, realmente marca muito, né? De você debater com os colegas da valorização da profissão de policial. Então isso é bacana. Então eu já trabalhei com muito colega que fala, não, isso aqui qualquer um faz. E depois que a gente conversa e fala, mas tá vendo isso aqui? Tá olhando para isso? Pera, não é tão simples assim. Né? E realmente, nesse sentido, fica para mim aí o registro, né? De que valeu a pena a minha escolha muito lá atrás, né? De realizar um sonho mesmo, né? Então, na época que eu prestei concurso, era a minha vida, era a minha vida. Eu tinha um sonho de ser investigador de polícia. Eu ouvia aqueles programas do Gil Gomes, né? Que ele falava o nome das equipes lá, dos investigadores lá da homicídios. Eu falava, isso daí é minha vida, eu vou fazer isso aí. E a gente também vem de origem muito humilde, né? Então, acordava de manhã, abria a porta de casa, tava lá o presunto e a preta e branca do lado lá, né? A perícia. Já... Então, aquilo é a escolha irreversível de vida, né? E nesse sentido, ver que a polícia tem esse horizonte de melhora, de aperfeiçoamento, e você poder vivenciar na prática isso, porque às vezes, vamos pensar, num plantão policial, você não tem toda essa oportunidade, porque é uma clínica geral, lida com um número infinito de ocorrências, é difícil especializar muito, né? Você chegou a passar pelo plantão? Trabalhei. Aonde? Eu trabalhei... Eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei no grupo de operações especiais lá da capital, no DECAP, quando tinha o GOI, né? Trabalhei no GOI, trabalhei no 44DP, trabalhei no SIG da 8ª Seccional, quando tinha o SIG, trabalhei na Ronda da 8ª Seccional, trabalhei depois no DEMACRO, Taboão da Serra, no Garra de Taboão, trabalhei no Garra de Osasco, DEMACRO também, né? Osasco trabalhei no 7º Distrito, trabalhei depois na Academia de Polícia, fiquei um tempo no Corpo de Segurança da Academia, depois trabalhei no 78DP dos Jardins, e aí depois eu fui para o Gabinete de Secretário de Segurança, onde eu fiquei um pouco no setor de transportes, e depois fui para o programa Baby Care. Como que você avalia a sua experiência no 44? Assim, um lugar longe, Guaianazes, um lugar carente, né? Bem longe do centro da capital, em contraste ao 78, que é o distrito policial que cuida da Avenida Paulista. Né? Exatamente. São experiências assim muito díspares, né? E o que é bacana, isso daí eu lembro na academia de polícia, eu tive professores falando isso pra gente. Vocês não vão ter rotina. Então vocês não precisam ficar tranquilo que de tédio ninguém morre aqui não, porque realmente as mudanças são grandes e drásticas, né? Tudo muito diferente, né? E no caso do 44 foi interessante, porque quando eu saí da academia, a designação escrito Guaianazes, a minha pergunta era assim, o que é Guaianazes, né? Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, não fazia a menor ideia, né? A quantos quilômetros fica do centro da capital? Acho que uns 30, eu não sei exatamente, mas algo lembrar, em torno... mas, por exemplo, eu sou de Osasco, então eu saía de Osasco, vai para lá pro 44. É o oposto no mapa do completamente isso. E eu lembro de eu perguntando para pessoas que eu conhecia, falando assim, não, é fácil, pega Aricanduva. Eu falei, para mim não adiantava nada, não conheço nada, né? Mas foi uma experiência ótima, porque me oportunizou conhecer a zona leste da capital. Então, a gente que trabalha na polícia, quanto mais a gente conhece, melhor, né? Então, conhecer as áreas de periferia, isso daí te dá mão para trabalhar, né? E conforme você vai associando isso ao conhecimento científico, eu me sinto um privilegiado, né? Porque quando eu vou falar com os antigões, eu sei exatamente como falar com eles. Por quê? Porque vou fazer 30 anos de polícia. Você também né? É um antigão, viu, Bruno? Deixa eu te falar, tá? Né? Então, você sabe... E esse pessoal mais novo, a gente sabe como impulsioná-los. Ah, você está se achando, então olha aqui. E colocar os caras, pô, então tem isso ainda. Então eu me sinto privilegiado nesse sentido. Tinha cadeia lá, quando você chegou? Tinha. Todos os DPs, quando eu cheguei, eram no mínimo 230 presos. Entre 230 e 250 presos. Então trabalhei na época com ocorrências que tinham lá resgate de presos, rebeliões, a questão da transição para os recém-criados CDPs, a gente participou do transporte desses presos todos, né? Então foi muito, muito trabalho mesmo, né, na época, né? Que hoje oportuniza isso, é pegar e distinguir, ó, tem uma polícia civil, polícia judiciária, para depois ter uma polícia penal. Porque se pegar na história, a gente tradicionalmente fazíamos tudo. A gente fazia muito do que era essa parte policial lá no questão do sistema prisional. Quando a cadeia era no distrito, você DP, era a polícia penal. Naturalmente. E um pouco antes, até a própria polícia militar mesmo, né? Porque a polícia militar, do jeito que a gente conhece hoje, é de 1970 para cá. No início do século, a polícia civil que mandava em tudo, né? Por mais que tivesse esse corpo policial uniformizado,
mas eram subordinados ao delegado de polícia, sobretudo no aspecto político, vamos dizer assim, se não diretamente burocrático, mas político. E porque a nossa polícia é a mais antiga realmente, né? Essa polícia civil da época da chegada da família real aqui no século XIX, no final do século XIX, né? Então, é um orgulho nesse sentido. A questão de ser professor, eu também não passei na primeira tentativa, eu fui na segunda, né? Foi uma luta, porque é difícil realmente, né? A arguição na banca é, né, muito dura, né? E a gente fica feliz de realizar. E é isso, né? O que a gente fala é, se é realmente o compromisso da pessoa, se perseverar e insistir, a chance aumenta muito de conseguir, né? Claro que é bom ter um plano B, mas não desistir nunca, né? Não desistir de jeito nenhum, porque realmente a gente precisa de gente comprometida. E a via de acesso é dura desse jeito, em razão do tipo de comprometimento que se exige da Polícia Civil atualmente por força da lei, né? Da própria legislação, né? Interessante. Nossa, Bruno, é um prazer e de uma certa forma até dignificante ter caras tão preparados. Eu falo isso pro Lívio todo dia, eu vou começar a falar para você agora também. Queria te agradecer você ter vindo aqui. Sempre, quando é gostosa a conversa, quando fica aquele gosto de quero mais, eu já tenho 200 coisas que eu queria perguntar para uma próxima vez, debater. Mas de verdade, queria te agradecer. Se você quiser fazer algumas considerações finais, por favor, e o espaço fica aqui aberto, tá? Pô, eu não sei como agradecer o senhor, doutor, porque realmente quando a gente vê nas redes sociais, fala, poxa vida, né? Que bacana que seria, né? E eu tentei o contato e deu certo e foi bárbaro. Então, realmente agradeço de coração a oportunidade, né? De ouro aqui, né? Pra gente poder falar dessas coisas que a gente só escreve, as pessoas não têm como ver como a gente vê, a gente vivencia, visualiza as questões, né? E infelizmente, na nossa sociedade, essa polarização, essa coisa de extremos, às vezes cega para alguns aspectos que são centrais aí na questão da modernização das polícias civis, na modernização do policiamento. E a gente tem essa função enquanto docente, enquanto professor, de conscientizar para isso. Você tem liberdade, o nosso Brasil garante isso, pluralismo político, a liberdade de orientação ideológica, perfeitamente. Mas isso não pode significar que você se feche para diferentes perspectivas teóricas, práticas, empíricas, né? De profissionalismo, até porque você vai lidar com um ambiente extremamente plural que é a polícia, né? E a polícia é enorme, a polícia é do estado todo, né? Então, realmente, ela é única, né? Em termos de regime jurídico, a gente tudo é diferente, né? Então, nesse sentido, ter essa oportunidade para poder a gente trazer essa questão da mensagem das nossas obras, do nosso esforço intelectual. Aí. Aliás, parabéns, é sensacional. Puxa vida, obrigado a gente mesmo. não falou do outro, que é o da tese do cyber... Foi. Cybercriminologia. Mas foi a que eu tinha visto antes Tá. e aí eu fui... Uma boa parte das perguntas eu tirei de lá, porque eu acho que é muito pertinente. Não, sem dúvida. Continua, aquele né? tema Continua foi um quente, concurso né? que nós dois participamos, e aí Sim, a gente debateu muito isso, achei sensacional. Bruno, olha, foi brigadaço, viu? sensacional, cara. Eu sou um puta fã do seu trabalho, viu? Deus te pague, obrigado. Imagina, meu irmão. Então, ó, eu queria agradecer a vocês, ao meu público, colocar de novo aqui, se você quer denunciar violência doméstica ou presenciou violência doméstica ou vítima de violência doméstica ou precisa de um ponto de apoio, o 180 diz que 180 é um número de apoio e prevenção à violência doméstica. E claro que o número de emergência da polícia aqui no Brasil, representado pela Polícia Militar, é o 190. Então, numa situação de emergência, o 190 ele tem um design institucional de emergência para poder te atender. Tá bom? Obrigado pela sua audiência e a gente volta com mais um episódio aí.